Eu queria agradecer a todos vocês a presença aqui no Jornal à Tarde e quero dizer que é uma contribuição enorme que vocês estão dando, porque a Tarde é um jornal que tem 97 anos e a gente há de convir que toda empresa que tem 97 anos nesse país tem um traço marcante, que é o traço do conservadorismo. Não é? Então, na realidade, quando a gente traz pessoas que têm menos de 97 anos, e aqui na Tarde a gente está querendo enjuvenescer cada vez mais a Tarde, exatamente para a gente poder pensar não em relação à realidade que foi constituída, mas sim o que nós podemos construir para o futuro. Então, na realidade, a grande inquietação que a gente tem na Bahia é a incapacidade que às vezes que a gente tem de enxergar a vanguarda. Né? Então, eu pago esse preço aqui. Então, quando vocês vêm aqui, vocês me ajudam para que a gente possa enjuvenescer esse Estado e fazer com que esse Estado pense no futuro. Eu tenho algumas inquietações da seguinte forma. Não só em relação à questão da logística da cidade de Salvador, como será o futuro de Salvador. E, obviamente, há uma dicotomia muito grande. Agora mesmo a gente viu a Globo fazer uma grande reportagem, pegando ali no morro, que é o Morro da Urca, botando 2 prédios ali no Morro da Urca. Depois pegou o Lago de Brasília e botou 2 prédios no Lago de Brasília. E fez uma enquete o que a população queria. Não é esse tipo de vanguarda que eu estou pensando, nem esse tipo de modernidade que eu estou pensando. O que eu estou pensando era, se ela fizesse uma reportagem sobre a Lagoa do Rodrigo de Freitas, com a água absolutamente transparente, com peixes em torno da lagoa, com árvores em torno da lagoa, certamente a gente ia valorizar muito mais o rio e o delta de rentabilidade da atividade econômica seria muito maior. Da mesma forma, a questão do São Francisco. Eu conheço São Francisco desde que cheguei na Bahia com o Valdir e com o Rômulo. E o São Francisco, desde aquela época até hoje, ele vinha se degradando e a situação dos núcleos sociais em torno do São Francisco cada vez eram piores e mais miseráveis. O que nós vemos hoje é uma transposição do São Francisco, onde nenhum jornal mais deste país teve a coragem de ir lá para o São Francisco para enxergar o que está havendo de melhorias lá no Rio São Francisco. Ninguém mais fala nada. Então, esse país tem um problema muito sério, que quando a gente traz a vanguarda, quando a gente traz realmente uma visão clara de benefício da população e do Rio, quando começa a ser realizado e constituído, as pessoas têm dificuldade de dizer o que se faz de bom e de bem nesse país. Então, eu estou dizendo isso porque eu tenho essa inquietação aqui no jornal em relação à distinção de nós percebemos quando a economia vem em prol de toda a população e quando vem em prol de uma minoria. E essa grande confusão faz com que esse jornal, por vezes, se torne realmente um jornal de 97 anos que nós queremos enjuvenescer. Então, a vinda dos senhores, eu fiz questão de vir aqui para os senhores enxergarem que nós temos um grande desafio, não é só no jornal, mas na Bahia, de construirmos uma realidade de vanguarda que possa beneficiar toda a sociedade sem precisar a gente andar de charrete ou de carroça. A gente pode andar bem e todos andarem ao nosso lado, a par e passo. Então, esse desafio da logística de Salvador, esse desafio de fazer de Salvador uma cidade moderna, de fazermos um Estado moderno e, principalmente, com uma economia pujante para cada cidadão dessa cidade, que eu chamo de socializarmos essa cidade, esse país, é um grande desafio. Queria deixar esse depoimento absolutamente claro, entendeu? E pedir a vocês realmente que me ajudem a gente conseguir fazer desse Estado um Estado de vanguarda, mas, obviamente, teve sempre uma estrutura de poder absolutamente conservadora. E surgem várias contradições. E uma delas, eu li o seu artigo e gostei muito, que vai da questão da ponte e da questão do entorno, que pegam 14 municípios, dos quais podem ser beneficiados a um custo menor, com investimento menor e com resultado econômico para toda a população muito maior. Então, a gente tem que enxergar muito bem quando os recursos vêm, não só em nome de uma modernidade, na qual, obviamente, vai dar uma condição melhor para todo cidadão. Na área da logística, é muito fácil a gente discutir quando a gente não pega o transporte lá na periferia e chega em casa meia-noite, exausto, e é obrigado no outro dia a acordar às 3 horas da manhã para poder pegar um trem, depois pegar um ônibus e chegar. E aí a gente vê, como vimos aqui nesse jornal, quando na realidade tentou-se fazer o desvio para os ônibus, as pessoas aqui começaram a criticar o desvio para os ônibus. Porque, felizmente, quase nenhum jornalista pega ônibus.
pega carro. Então, nós precisamos perceber que tem que haver espaço para todos os setores da sociedade. E quanto mais a gente emancipa uma sociedade, mais a gente tem o Estado à nossa cara. Infelizmente, o Estado da Bahia, o Estado do Brasil, não é a cara do povo brasileiro. Por isso é que não gostam de, obviamente, cada vez mais a gente transferir renda, transferir riqueza e fazer com que esse Estado seja cada vez mais democrático e que a sociedade e a cidadania possam dirigir o destino do país. Na realidade, ainda se pensa que o sujeito ser um grande intelectual, ou ser um grande advogado, ou ser um grande engenheiro, ou um grande psicanalista, ou um grande economista, é lá que estão as soluções do Brasil. Soluções do Brasil está no comprometimento da sociedade com esse país. A gente sabe, e eu fui um cara psicanalizado, meu psicanalista dizia que quando todo mundo fosse psicanalizado, o Brasil estava resolvido. Já havia economista dizer que quando a economia for resolvida nesse país, o país está todo resolvido. E já havia advogado que dizendo que, em nome da justiça, o dia que houver justiça no país, esse país está todo resolvido. Existe advogado na França, na Alemanha, economista e psicanalista. E realmente a distorção econômica e social do mundo é uma coisa absolutamente séria. Então, só vejo uma maneira de mudar. É o voto popular e a participação da cidadania e a vanguarda realmente cada vez mais ocupando espaço e abrilhantando a vida do nosso Estado. Me desculpe essa fala de emoção, mas realmente o peso desse jornal é muito grande para a gente tocar e fazer com que ele seja cada vez mais jovem. Muito obrigado a vocês.